Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Emerson Flávio da Silva, vou trabalhar com vocês aqui a disciplina de Geografia da População e estou gravando essa aula aqui para vocês posteriormente acompanhar uma aula introdutória sobre a questão do tema e para a gente iniciar nossas nossa disciplina, tá certo? Então vamos iniciar a nossa apresentação, certo? Vamos iniciar a nossa apresentação da nossa disciplina, certo? Então vamos a disciplina da Geografia Licenciatura EAD, certo? E de Geografia da População, e vamos iniciar. Bem, o que tem, qual a importância dos estudos populacionais para a geografia? A geografia é a ciência que estuda o espaço, ou os objetos espaciais. Ou seja, tudo onde há uma organização de objetos espaciais é estudado pela geografia. Portanto, a população é um desses objetos que está sobre o espaço, que se desloca pelo espaço, que tem organização sobre o espaço, certo? E a partir de uma abordagem, certo? Onde eu tenho as interrelações e as interdependências, ou seja, como fatores de sociedade, da humanidade, interagem também com os fatores de natureza, porque as questões populacionais também vão interagir com as questões de natureza. Nós estamos vivendo um momento onde nós temos uma grande demanda por recursos devido a uma grande demanda populacional. Portanto, tem essa relação com o ambiente, com a natureza, certo? E aí, o estudo da população, ele vem para a gente entender como como essas organizações espaciais, elas estão sobre o espaço, como se organizam, como se deslocam, certo? Quais são suas diferenças, suas semelhanças e assim. Então, o que seria a população para os estudos geográficos? Seria o deslocamento de pessoas pelo espaço, quais são a, a, a faixa etária de população que trabalha, qual é a faixa da população que estuda, certo? Quais são, né, a questão da diversão, de diálogos, ou seja, todos esses processos que as pessoas fazem, eles deixam marca no espaço. E se deixam a marcas no espaço, é estudado pela geografia. Então, os lugares que aí entra naquele conceito de categoria de análise da geografia do lugar, são identificados pelas pessoas. Então, às vezes, o que é lugar para uma pessoa não é lugar para outra, ou o que é lugar para um período não é lugar para o outro. Por exemplo, os centros urbanos, eles são um lugar para os comércios, para em busca de coisas que as pessoas estão precisando comprar de dia. Mas, por exemplo, se você for à noite, ele já não tem mais essa funcionalidade, porque ele está tudo fechado. Então, se torna não um lugar para quem vai comprar, mas se torna um lugar, por exemplo, para pessoas, por exemplo, em situação de rua. Se torna um lugar onde eles vão passar a noite. Então, todas essas diferenças que precisam ser chamadas a atenção, certo? E aí, seguindo, e aí quando a gente trata da pessoa, a gente trata do conjunto unitário. E não é ideia essa da geografia. A geografia não é trabalhar com o conjunto unitário surgindo. A ideia da geografia
é fazer a população com ampliação do conjunto, certo? Ou seja, é fazer a interseção, a união e a interseção entre o sujeito e a sociedade, certo? Compreender a dinâmica do geral para a particular. Então, geografia da população não estuda o sujeito em si, mas como sujeito como população, o sujeito como comportamento, como sociedade, como grupo populacional, interage no espaço, certo? Então, como eles se diversificam, certo? Quais são as etnias, certo? Quais são as faixas etárias, quais são as faixas etárias que produzem trabalho e riqueza. Então, essa é a ideia da geografia da população. Estudar a população não como sujeito, e sim como um conjunto, que traz essa união e essa intersecção para compreender as dinâmicas do geral para o particular. E aí, qual é o desafio dos estudos populacionais? Certo? É encontrar na unidade da diversidade o particular no geral, o indivíduo na população, a população na sociedade, certo? Então, a ideia é entender a população, o conjunto denominado população, a partir de classes sociais, certo? Essa questão do contexto de classes sociais, que é uma realidade do sistema capitalista de produção, entender por idades, ou seja, faixa etária, qual são a faixa etária que está na base da pirâmide, qual a faixa etária que está no corpo da pirâmide, qual é a faixa etária que está no topo da pirâmide, quais são as políticas que se atuam diante de características de cada pirâmide, certo? Quais são as pessoas que estão no trabalho, que são chamadas de população economicamente ativa? Se a base da pirâmide é larga, eu tenho que ter muito investimento em educação. Se o topo é estreito, é porque a expectativa de vida é baixa. Todos esses parâmetros que é imprescindível entender para que as políticas públicas sejam levadas. E é importante levar isso para a sala de aula, para que vocês levam os alunos de vocês a compreender este parâmetro, este contexto, para que eles entendam a importância de políticas públicas, do IBGE, das pesquisas socioeconômicas, certo? Já desde cedo, para que entendam que o país e as políticas públicas, as estatísticas de políticas públicas, elas servem para investimento público nesses setores. Beleza? E aí, então, vem a pergunta: o que estuda a geografia da população? Certo? Esse ramo do conhecimento, ele analisa os fenômenos que se produzem e se reproduzem no espaço. Certo? Então, a entender a população a partir das dinâmicas que se reproduzem no espaço. Certo? Compreender as múltiplas relações entre a dinâmica que envolve a sociedade e os recursos ambientais técnicos existentes, que é um parâmetro muito atual agora. Como a população impacta os recursos? Quais são, o que se tem que fazer? Quais são as buscas de novas formas de utilizar recursos, de se conviver com o planeta, para que se desacelere o processo de aquecimento, de mudanças climáticas? Isso envolve também o estudo da população, certo? Trazer essa questão também para os estudos da população, certo? Então, as populações, como se elas apresentam a partir de gênero, se é o sexo masculino ou feminino, se existe mais mulheres ou homens em uma cidade, em um estado, em um país. Claro que as políticas em relação à questão feminina têm que ser maior do que a questão masculina, porque a população é maior. Se existe mais idosos, maior aumento
a busca de qualidade de vida para os idosos, certo? Traços fisionômicos, que são as etnias, ou seja, em uma nação, uma população, pode haver várias nações, várias etnias. Então, necessariamente, um país é composto somente de uma etnia, somente de uma nação. É composto por várias etnias. E a gente pode ver isso ao longo de vários casos do planeta, certo? Tanto também no Brasil, só levando em consideração aos vários povos indígenas de etnias diferentes que vivem sobre esse país, que tem características culturais diferentes, certo? Então, se a gente fala a Espanha, onde dentro da Espanha, um país territorialmente até pequeno, nós temos que se consideram basicamente espanhóis, os bascos, os catalães. Dentro da Rússia, a quantidade de nações diferentes que existe. Então, toda essa questão de que em uma população eu possa haver várias etnias. E também a questão das idades, como eu tinha falado, certo? Se eu diminuo a base da pirâmide, quer dizer que eu vou ter mais pessoas entrando no corpo da pirâmide, mas também isso indica que a população, em um momento, vai envelhecer, porque eu tenho menos crianças na base. Se essa população envelhece, o que um país tem que fazer para repor mão de obra? Migração. E, por vezes, processos migracionais, eles levam aos cidadãos que migraram a serem cidadãos de segunda classe, a não ter o mesmo direito de cidadão nacional, a ter problemas com questões de xenofobia, toda essa dinâmica que precisa ser compreendida dentro do estudo da geografia da população, certo? Então, a gente percebe que as diferenças das populações são não só biológicas, mas também e principalmente socioculturais, certo? Questões socioculturais. E aí, algumas variáveis que vão fazer a gente entender como compreende os aspectos da geografia da população. Então, população economicamente ativa, número de pessoas empregadas, que estão geralmente onde? No corpo da pirâmide. São essa população que, ao trabalhar e pagar os seus impostos, seja direto ou indireto, consegue gerar recursos para a base da pirâmide, que é onde estão as crianças e adolescentes que vão ser formados para compor o corpo da pirâmide, e também para políticas de bem-estar social dos mais idosos, aposentadoria. Se eu tenho uma base da pirâmide muito larga e um corpo mais estreito, eu tenho menos população economicamente ativa e menos recursos para investir nessa base da pirâmide. Enquanto eu tenho ela mais estreita, ou se estreitando, eu tenho uma população economicamente ativa maior, mas isso se as políticas públicas de base da pirâmide, como educação, saúde, formação de mão de obra, forem bem feitas. Se não for, eu também crio uma massa de desempregados sobre esses setores. Então, todas essas questões têm que ser observadas, a gente vai ver, certo? E aí, eu gero essa problemática, certo? Mas também quando essa base diminui muito e a população vai envelhecendo, eu preciso repor essa população economicamente ativa. Questão das migrações, que são as pessoas que se deslocam de um lugar para o outro, causando mobilidade, e depois a gente vai ver aqui, migração sempre leva em consideração fatores positivos e negativos do local de origem, fatores positivos e negativos do local de destino. E essas ponderações que são feitas, colocadas, e além das variáveis no processo de deslocamento. Então, por vezes, essas variáveis são
são colocadas e são variáveis que levam à tomada de decisão e o input do processo migracional. Crescimento populacional, pessoas que nascem e morrem no local sem levar em consideração migrantes, então é o número total da população, para saber se a população de um estado, de um município, de um estado, de um país, né? Alguns dos países separam em províncias, certo? Outros em condados, enfim, se está envelhecendo ou aumentando. Então, muitos países que têm um processo de envelhecimento populacional, principalmente países da União Europeia, que já estão na quarta fase do gráfico populacional, que a gente vai ver aqui depois, eles estão envelhecendo, então há um estímulo em relação à taxa de natalidade, certo? Enquanto outros precisam ter um processo de controle, como a China teve por algum tempo, a Índia, que tende a passar a população chinesa, certo? O continente africano, que ainda se encontra em grande parte, pelo menos nos países menos desenvolvidos, já que há países africanos já num grau em desenvolvimento bastante acelerado, certo? Esses já estão com a pirâmide etária já em um processo de transição mais acelerado, outros não. Então, no geral, estão ainda no processo de segunda fase para a terceira, América Latina já numa fase de terceira fase, e continente europeu e outros setores já numa quarta fase. Certo? Estados Unidos, nesse caso, os Estados Unidos não chegou ainda numa fase de quarta fase como os europeus, já que o padrão americano é sempre ter ainda bastante filho. Distribuição populacional, que é o número de pessoas de uma localidade que ocupa um espaço. Por que isso é importante? Por exemplo, no Brasil, há uma má distribuição populacional. Grande parte da população ainda é concentrada sobre o litoral, que é um resultado de um aspecto do período colonial, certo? E que depois se expande, certo? Os vários processos de expansão para o interior que moldou o território brasileiro, que vocês veem em formação do território brasileiro, certo? E as políticas também de ocupação, tanto do período juscelino quanto do período da ditadura militar, certo? Que há esse processo de ocupar mais o centro do país. Perdão. E aí, mas percebe-se que ainda é uma densidade populacional sobre o litoral, que as maiores densidades populacionais estão no litoral. E Recife é uma das maiores densidades populacionais do país. Certo? Então, a ideia é compreender esses fenômenos que geram essas diferenças, quais são suas causas, quais são suas consequências, qual a análise da dinâmica populacional. Então, o estudo da população, da geografia da população, ele consiste, então, nessa espacialização do crescimento populacional, espacialização das migrações, espacialização da estrutura de distribuição populacional. Como essa dinâmica está no espaço, como ela se organiza e se desloca e modifica ao longo do tempo. Esse é o principal objetivo do estudo da geografia da população. Certo? E aí, a gente percebe que a questão da geografia da população, ela foi mudando ao longo do tempo. Então, vamos iniciar aqui, dentro do período inicial da Antiguidade até o Renascimento, e nas próximas aulas a gente continua nos outros períodos históricos, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a mudança dos aspectos populacionais ao longo do tempo. Então, população economicamente ativa, migração, crescimento populacional, são formas de entender a geografia da população e como elas se organizam no espaço, certo? Então, essas preocupações, elas não são de agora, elas sempre
elas sempre estiveram na história da humanidade, na história das civilizações. As civilizações sempre se preocuparam com as questões populacionais. Então a gente percebe, por exemplo, quando aparece em textos bíblicos, na indicação do estímulo à fecundidade, com a passagem que fala sede férteis e multiplicai-vos. Certo? Então, o que acontece? Já era um estímulo para a multiplicação. Até porque, na antiguidade, o que acontece? Na antiguidade, o estímulo, os povos precisavam ser numerosos até para tentar coexistir com os outros sem ser subjugados. Certo? Também há citações nesse processo de movimentos migracionais. Por exemplo, a saída dos hebreus do Egito no lugar onde hoje é Israel. Certo? Então, é um migracional. Internet deu uma oscilada aqui, gente, mas voltamos. Eu não estou aparecendo, mas acho que não, voltei agora, então a gente pode continuar. Então são processos migracionais. E esse como se diz, essa indicação bíblica é que foi usada como uma forma de restaurar o Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, no espaço onde eles já tinham saído desde o Império Romano, mas dentro de uma perspectiva sionista. E hoje a gente vê todo esse processo que está acontecendo do conflito Israel-Palestina, né? A gente percebe que a questão não foi apenas religiosa, uma tentativa de se instalar principalmente um Estado pró-Israel, pró-Europa, pró-Ocidente, diante de um espaço tomado pelos árabes, já dominado pelos árabes. E aí a gente percebe hoje que toda essa questão dos conflitos e as posições radicais que estão ocorrendo ali no setor, certo? Prosseguindo. Bom, durante os antigos filósofos chineses, por exemplo, na antiguidade, já tinham a ideia de distribuição ótima da população, levando em consideração a quantidade de terras férteis, certo? Então, eles já separavam os setores e tentava colocar em cada setor uma distribuição ótima de população, levando em consideração das terras superpovoadas e outras subpovoadas. Então, eles já tinham essa ideia, principalmente levando em consideração a terras de produção de alimento. Os filósofos gregos, Platão e Aristóteles, já defendiam, por exemplo, a necessidade de otimizar o tamanho da população, certo? No sentido de território, de defesa do território. Então, olha, tem que ter um tamanho, tem que ter uma otimização do tamanho do território para que a gente possa defendê-lo. Então, o tamanho da população e a distribuição deles levava à ideia das cidades-estados gregas, que vocês veem em história, lá no ensino médio, certo? Então, já existia essa questão do quantidade populacional, e aí veio toda aquela relação de poder de Rafestan, né? De território, poder, né? Língua e poder, e toda essa questão que a gente vê em relação às populações. Então, para Platão, o problema da superpopulação deveria ser solucionado a partir da prática de controle de nascimentos. Então, você já via essa questão de controle de natalidade já lá na antiguidade,
de políticas de colonização, enquanto o superpovoamento de alguns setores teria que ser incentivado com taxas de nascimento e de imigração. Então já existia essa ideia. Tudo que a gente vê hoje já era uma preocupação das sociedades da antiguidade, certo? Também o Império Romano. Para o Império Romano, o crescimento da população era algo positivo, porque quanto maior a população, mais homens que fariam parte do exército romano e mais áreas seriam conquistadas. Então, o Império Romano, ao contrário, ele incentivava o crescimento populacional, certo? Já no período medieval, no início, no parte do período medieval, líderes hebreus, líderes cristãos, muçulmanos, também estimularam a expansão populacional. Por quê? É justamente o período onde essas grandes religiões elas disputavam território, poder. Quanto mais pessoas, mais então população para que pudesse então dominar um setor, certo? Além disso, a sociedade feudal, que tem como feudo a sua unidade básica de produção, era o feudo que tinha essa unidade básica, ela tinha uma organização espacial, onde o senhor feudal tinha o senhor feudal, que era o dono de tudo, dos meios de produção, certo? Sobre a vila e a aldeia habitada, e os outros eram servos, trabalhadores semilivres, que não detinham a propriedade da terra. Só quem detinha eram os senhores feudais. Então, o que acontecia nesse período? Existia também um estímulo alto à população, todavia, a taxa de natalidade era alta, mas a taxa de mortalidade era alta. Era uma expectativa de vida de no máximo 40 anos, levando em consideração uma aglomeração urbana sem a menor noção de parâmetros sanitários que tivemos após, principalmente, a Revolução Industrial. Isso fazia com que encurtasse o período. Então, veja também no período da peste negra, o quanto a disseminação da doença se propagou de uma maneira muito rápida, justamente pelo padrão de organização espacial das populações. Certo? Então, quando aquele a gente vê lá em história, perceba que é um fator geográfico, certo? De disseminação muito rápida da doença, e que dizimou grande parte da população na Europa, certo? Também, e aí no outro grupo estão os senhores feudais e os nobres. Então a sociedade era dividida entre senhores feudais e nobres e servos e trabalhadores semilivres. Esses nobres, eles eram a aristocracia dominante, detinham a propriedade da terra e não havia muita possibilidade de mudança social. Certo? Não havia. Então a população, embora ela tivesse altas taxas de natalidade, as altas taxas de mortalidade faziam com que a população não avançasse muito durante o período feudal. Não havia essa possibilidade de avanço, porque as definições, as estruturas sociais eram mais restritas. E aí a gente tem, por exemplo, o padrão espacial das cidades na Idade Média, só para a gente entender, um aglomerado, imagina, grandes aglomerados de pessoas nesses setores, dentro dos muros, fora também as guerras, as brigas entre os feudos, certo? Só que isso, quando vai chegando o setor do período da Baixa Idade Média, o que acontece? Começa a expansão do comércio. Ou seja, começa a vir o fim da Idade Média, certo? A criação da faixa da classe social dos burgueses, ou seja, aqueles comerciantes que vendiam sobre os burgos,
que eram a parte de baixo dos muros das cidades medievais, então burgueses, e esses burgueses, então, começaram a dar uma dinâmica maior a essa, começaram então a quebrar a rigidez de divisão de classe social. E aí, consequentemente, começa um aumento populacional, certo? Porque ele sai daquela condição apenas de subserviente para ser uma condição de detentor do seu meio de produção, certo? E aí dá uma outra dinâmica. E aí, nesse questão, e a gente vê aí até o caminho do grandes comércios durante o século VIII, certo? O quanto isso expandiu, o quanto de boom populacional houve nesse período, e o grande de boom de circulação de mercadorias, serviços e pessoas durante esse período que se deu nessa época. Então, um grande processo migracional e de aumento da população nesse período. E aí, de acordo com Milone, por exemplo, nesse período, a acumulação de dinheiro e de pedras preciosas e o estímulo ao comércio exterior e ao desenvolvimento de manufaturas fortaleceram o poder do Estado. E aí o Estado pôde intervir na atividade econômica e no tamanho da população. Porque aí sai do período dos feudos, os territórios passam a se organizar como Estados-nações. Lembrando que Portugal e Espanha foram os primeiros a se tornar Estados-nações com poder centralizado a partir de um rei. E aí por isso que eles também tiraram vantagem no processo de descoberta, né? de chegada a outros continentes. E aí o Estado pôde intervir. E aí então entrou-se numa outra dinâmica da questão populacional. E deste modo, né, com a crise do feudalismo e principalmente com as relações socioespaciais que foram alteradas, emergindo principalmente as atividades comerciais na Baixa Idade Média e início do Renascentismo, certo? Essas trocas comerciais foram altamente ampliadas num período que passou a ser chamado de mercantilismo, certo? Que é o início de uma economia de mercado, o início de um processo, o embrionário período do processo capitalista de produção, certo? E aí, nesse período, sai do período mais estático da população durante o período feudal, da Alta e Média Idade Média, para ter um boom populacional. Porque o mercantilismo e a centralização do poder sobre o Estado-nação levou também ao aumento das pesquisas, do Estado pesquisando em várias áreas, não só das navegações, mas também em tratamentos médicos, que foram, então, aumentando aos poucos a média de expectativa de vida, consequentemente aumentando o número da população, levando a uma dinâmica populacional maior, levando o seu crescimento, levando a maior mobilidade, como a gente viu lá naquele mapa, de circulação de pessoas, mercadorias e serviços daquela época, certo? E aí você vê que isso foi aumentando ao nível que hoje nós chamamos de globalização, certo? E embora a análise de Milton Santos mostre que o processo de globalização ele vem em fases, começa desse período, que é a primeira fase, entra na segunda fase, o período da Revolução Industrial, e entra na terceira fase atual, com a questão da revolução do mundo técnico-científico e informacional, né? E aí você entra em fases diferentes. Então, ocorre essa dinâmica populacional, ocorre o crescimento, ocorre a maior mobilidade e, consequentemente, vira reflexo de estudos para os estudiosos da época. Por quê?
O aumento da população requer, então, gestão dos recursos para que essa população, então, consiga melhor uma busca de uma expectativa, de uma qualidade, para que o Estado, claro, possa arrecadar mais, certo? Então, a gente viu até esse período, próximas aulas a gente segue no período da população e modernidade, e possivelmente depois período contemporâneo, para ver como a população e as dinâmicas populacionais foram modificando ao longo do tempo, né? O papel da Revolução Industrial, por exemplo, durante esse processo, imprescindível, e aí a gente vai continuando nas próximas aulas. Tá certo, gente? Muito obrigado. Espero que vocês possam acompanhar essa aula e próximas aulas a gente continua o nosso conteúdo. Obrigado a todos, certo? Espero que vocês consigam, então, acompanhar a nossa aula. Obrigado.